Boa tarde, meu nome é Gustavo, eu faço parte da turma de verão de Laboratório B do professor Nogales, às quarta-feira, às 9. Eu estou aqui para fazer uma apresentação sobre o experimento de Bernoulli, ele que foi o segundo experimento que realizamos durante o curso de Laboratório B. Eu vou começar agora a apresentar. Acho que vocês já conseguem me ver. Então, eu vou falar sobre o experimento de Bernoulli. O princípio de Bernoulli, ou experimento de Bernoulli, é uma declaração sobre como a velocidade de um fluido está relacionada à pressão do fluido. O teorema diz o seguinte: dentro de um fluxo de fluido horizontal, pontos de velocidade de fluido mais alta terão menos pressão que pontos de velocidade de fluido mais baixa. Para a realização do experimento, utilizamos uma garrafa PET, uma fita métrica, uma lata de alumínio, uma água com corante e uma fita adesiva, como mostra a imagem. Foi realizado da seguinte forma: primeiro, nós pegamos a garrafa PET e fizemos 2 furos nela, de 2 milímetros. Depois de feito os furos, nós medimos sua altura e tampamos com o auxílio da fita adesiva. Feito isso, enchemos a garrafa PET com água com corante e colocamos ela sobre a lata de alumínio, que serviu de apoio. Por fim, nós esticamos a fita métrica pela bancada e retiramos as fitas adesivas dos furos para assim então calcular a velocidade de saída do fluido. Ele aconteceu dessa forma como mostra o vídeo. Do experimento de Bernoulli para determinar a velocidade. Nesse momento eu tiro a fita adesiva. Um ponto. E no segundo ponto. E o fluido começa a vazar. E assim, com o auxílio da fita métrica, eu consigo calcular a velocidade. Com os dados calculados, eu fiz o seguinte: eu fiz uma tabela e um gráfico. Na primeira tabela, na tabela experimental, eu tenho o seguinte: a altura pelo tempo. Essas alturas que eu medi significa a altura em que a água ia descendo e eu ia medindo, e nisso eu calculei também o tempo que gastava para a água descer. Eu fiz isso por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu fiz isso 10 vezes, com 10 alturas diferentes. Feita essa tabela, com os erros padrão também da altura e do tempo, eu consegui fazer esse gráfico, onde h de t está no eixo y e o tempo está no eixo x. Feito todos os cálculos e todos os comparativos, eu cheguei na seguinte conclusão, eu cheguei no seguinte resultado. Com os resultados obtidos por esse experimento, foi calculada a velocidade pelo método de Bernoulli. E o resultado foi o seguinte: 4,303 mais ou menos 2,682 vezes 10 elevado a menos 3 metros por segundo. Isso incluindo a sua propagação de erros. Em seguida, eu também calculei a velocidade pela cinemática, cujo resultado deu 5,227, mais ou menos 0,012 metros por segundo, com a propagação de erros. O que podemos notar é que os resultados deram diferente, devido à perda de energia no cálculo via cinemática. Se você calcula pela cinemática, vai perdendo energia. Tá aí a velocidade calculada.
Eu também calculei a velocidade de forma teórica, mas eu não trouxe para o experimento, que nós estávamos voltados a mais para a parte experimental. Houve uma pequena diferença entre os dados experimentais e dados teóricos. Só que essa diferença pode ser remetida aos erros dos equipamentos na parte experimental, onde na teórica não temos, onde na teórica são só cálculos, o que comprova o teorema de Bernoulli. É isso. Muito obrigado a todos. Então foi essa a minha conclusão. Eu acho que eu consegui calcular todos os dados, provar o teorema de Bernoulli de uma maneira simples, de uma maneira concisa. Eu consegui trazer o experimento para vocês. É isso. Muito obrigado.